Boa noite, queridos, graça e paz. É uma honra estarmos juntos, mesmo que através da internet, né? É uma honra que a gente esteja juntos aí para poder meditar sobre a palavra do Senhor, para cantar louvores a Deus, orar, confessar os nossos pecados. E por isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 125. Salmo de número 125. Diz assim a palavra do Senhor: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar? Senhor, estamos diante da presença do Senhor. Todos aqui com as suas famílias, ó Pai, reunidos na sala da sua casa, ou então em qualquer outro lugar, assistindo através do celular, assistindo através da TV. Esses irmãos que também estão aqui no templo, nos auxiliando com a transmissão desse culto, ó Pai. Pai querido, nós estamos todos na presença do Senhor, com a intenção de honrar e glorificar o Teu nome, ó Pai. Pai querido, nós cantamos louvores ao Senhor, nós confessamos os nossos pecados, e agora, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, que a Tua palavra venha de encontro com o nosso coração e venha transformar a nossa vida, ó Pai. Pai querido, lance por terra todas as minhas limitações e fale ao coração de cada um, conforme a necessidade de cada um, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Que o Teu Espírito Santo venha nos consolar, ó Deus, através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, esse é mais um dos salmos de romagem. Esse é mais um dos salmos que nós chamamos de salmo de peregrinação. É do salmo de número 120 até o 135. Se eu não me engano. E esses salmos, eles são chamados de salmos de romagem, como eu já disse em outras mensagens, né, eu estou fazendo exposição bíblica nos salmos de romagem, inspirado no livro Caminhos de Fé, do reverendo Augusto Nicodemos, e alguns outros livros que eu tenho tido como base. Enfim, nós temos falado que esses salmos de romagem são salmos que foram escritos durante o período de peregrinação do povo de Israel até Jerusalém. Eles eram salmos que foram escritos durante esse período, ou então em algum outro momento, e eles eram cantados durante as peregrinações dos israelitas até a cidade de Jerusalém para as festas que os judeus comemoravam lá. Então, os que moravam mais longe, né, tinham que fazer uma viagem muito longa, e eles passavam por várias situações difíceis, complicadas, como por exemplo, passavam por vales, montanhas, penhascos, e todos eles carregando ali o seu sacrifício, né, a sua ovelha para poder sacrificar lá no templo, ou então levava o seu dízimo, né, que eram as suas bacias com seus grãos, para poder entregar na casa do Senhor. Às vezes viajava a família toda e tinha crianças ali. Então eles passavam por muitos perigos, estradas cheias de buracos, cheias de bichos, animais selvagens que poderia ali ferir eles e até mesmo ferir de morte. Sem contar também que eles enfrentavam perigo de assalto. Haviam muitas pessoas mal intencionadas que aproveitavam esse período e ficavam ali na beira das estradas para poder assaltar esses peregrinos que caminhavam por um longo período, por um longo caminho para poder deixar ali a sua oferta, o seu sacrifício e louvar a Deus na cidade de Jerusalém. Eles enfrentavam sol, enfrentavam chuva, enfrentavam
o frio da noite, eles enfrentavam várias situações complicadas, muito complicadas. E esse é mais um desses salmos. Por isso que esses salmos, eles são muito pessoais. Parece que quando a gente começa a meditar sobre esses salmos, parece que foi escrito nesse momento que nós estamos enfrentando agora. São momentos difíceis, complicados, e ele se aplica a todos nós, porque são salmos que nos inspiram nessa caminhada cristã. Nós somos eternos peregrinos aqui, né? Eternos peregrinos não, nós somos peregrinos até a nossa morte nessa terra estranha, rumo à Nova Jerusalém, que é a eternidade ao lado do Senhor. Enfim, esse é mais um desses salmos de peregrinação, um dos salmos de romagem. E esse salmo, assim como alguns outros, nós não sabemos quem o escreveu, e nem mesmo o momento em que ele foi escrito, e qual período que foi escrito. Mas, segundo os estudiosos, a maioria deles, dos pesquisadores, acreditam que esse salmo foi escrito em algum momento em que Israel estava enfrentando diversos ataques de alguma potência circunvizinha, aquelas nações que eram inimigas de Israel, que ficavam ali ao redor de Israel, e que de vez em quando criava uma força, criava poder, tinha um exército muito forte, começava a oprimir a nação de Israel, tomava algumas terras de Israel, e aquelas pessoas ficavam submissas àquela nação, e era muito complicado. Também sem falar que, por conta disso, muitos israelitas acabavam sendo influenciados pela cultura, pelas práticas imorais e pagãs desses povos. Eram pagãos que tomavam ali um certo tanto de terra de Israel, subjugavam aquele povo, e eles acabavam sendo tentados, diante dessa adversidade, a negar sua fé ao Senhor e abraçar as crenças, as práticas desses povos pagãos. E, segundo os estudiosos, esse salmo foi escrito nesse período, em um período em que a nação de Israel estava sofrendo muito ali. E por isso, queridos, o propósito desse salmista é muito mais do que escrever um cântico para ser cantado durante a peregrinação. O propósito dele também é estimular a fé desses irmãos que estavam sofrendo diversos ataques à sua fé, diversas influências e motivos que essas nações davam para eles negarem a sua fé. Por isso é um salmo de estímulo, é um salmo que propõe fortalecer a nossa fé. Nós que somos peregrinos aí nessa caminhada. E por isso eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o fortalecimento da nossa fé diante das adversidades, diante das perseguições, diante das lutas, ou diante das tentações que nós sofremos, nesse período tão complicado que nós enfrentamos, de ataque à nossa fé. Nós não estamos ali em Israel, mas constantemente as pessoas estão afrontando a nossa fé, afrontam a palavra de Deus, afrontam a igreja cristã, que é genuína. Temos muitas igrejas cristãs autênticas no Brasil, que são humilhadas, são taxadas por conta do mau testemunho de muitas outras igrejas que não são sérias, por conta da falta de compatibilidade com as ideologias desse mundo. Então, eu gostaria de meditar sobre isso com os irmãos, fortalecer a nossa fé diante desses momentos tão complexos, diante desses momentos tão difíceis. E o salmista aqui, ao escrever esse salmo, ele nos apresenta alguns elementos da sua fé, que nos leva a compreender que esses elementos são fundamentais para fortalecermos a nossa fé, para nos auxiliar a fortalecer a fé nessa caminhada. Quais elementos são esses? O primeiro elemento que nós podemos observar está aqui no verso número 1 e número 2, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Esse elemento é a confiança no Senhor. O salmista aqui, ao escrever esse salmo, ele expressa uma profunda confiança no Senhor. Uma confiança muito interessante, porque é uma confiança que ele revela o que ela causa na vida dele
E por que que ela causa isso? Aqui no verso número 1, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. A consequência dessa confiança que ele tem no Senhor, no Deus de Israel, no Deus que ele estava indo ali para poder adorar lá na cidade de Jerusalém, esse Deus, a confiança que ele depositava nesse Deus, fortalecia a sua fé, fortalecia ele, como um monte. Ele usa uma figura muito interessante, que é o monte Sião, um monte que quando você está diante dele, você percebe uma força, uma firmeza, algo impossível de você tirar ali, quase impossível de você retirar, acabar com aquele monte, né? Transportar ele de lugar, é algo muito complicado. Nada pode abalar um monte, nada. Um prédio pode ser abalado, mas um monte, ele está firme ali no chão, e nada pode retirá-lo dali. Então, ele fala que a sua confiança no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles estão firmes como esse monte. Mas ele não para aqui, ele fala o porquê que a sua firmeza é tão grande diante da confiança que ele tem no Senhor. Aqui no verso número 2 ele diz: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Ele fala o porquê que a sua confiança transformava a sua fé em uma fé inabalável, firme, porque o Senhor estava a te guardar. O Senhor estava a lhe guardar. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque ele usa uma outra figura geográfica, que é o contexto da cidade de Jerusalém, a cidade que ele estava indo lá para visitar. A cidade de Jerusalém, ela ficava cercada de montes, e por isso era uma cidade muito forte, quase impossível de um exército inimigo ali atacá-la, né, e derrotá-la. Era uma cidade que tinha fortalezas à sua volta. Esses montes serviam como fortalezas. Eu já falei aqui outra vez, dei o exemplo do a conquista de Monte Castelo, né? Lá na Itália, dos pracinhas brasileiros. Eles conquistaram um monte lá que estava tomado por alemães nazistas, e foi muito difícil, muitos brasileiros morreram. Por quê? Porque era um monte, e até eles chegarem lá, os alemães o derrotaram. Eles já chegavam cansados, e ali os alemães fuzilavam quase todo mundo. Então era muito complicado tomar aquela região ali, mas os brasileiros conseguiram mesmo assim. Muitas vidas se perderam para isso. Então você imagina só, os exércitos inimigos terem que subir um monte, depois descer esse monte e chegar até a cidade de Jerusalém ali. Então eles já chegavam cansados, era quase impossível. Existiam algumas brechas entre os montes, eles às vezes utilizavam essas brechas, mas a cidade se fortalecia naquela região. Enfim, o que eu quero dizer é que o salmista utiliza uma figura muito interessante. Ele utiliza a proteção da cidade de Jerusalém, que eram os montes. Assim como aquela cidade estava bem guardada, o Senhor também nos guardava. E por isso ele tinha confiança no Senhor. E por isso a sua fé estava firme. Então é um efeito cascata aqui. O que o Senhor realizava na vida do salmista, levava o salmista a ter confiança no Senhor, que automaticamente fortalecia a sua fé. Queridos, mas não é só esse elemento que o salmista nos apresenta, ele nos apresenta um segundo elemento, que é a crença, o acreditar nas promessas do Senhor. Por mais que isso pareça com o primeiro ponto, não é, e eu vou te explicar o porquê. Olha só, o verso número 2 e o verso de número 3 diz assim: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Aqui o salmista, ele conta-nos duas promessas do Senhor. A primeira promessa é que o Senhor guardaria o seu povo. O Senhor fez essa promessa lá no Antigo Testamento, quando você vai ver a aliança de Deus com o povo de Israel, quando Deus faz a promessa lá com Moisés, o Senhor fala que o Senhor o guardaria o seu povo, o Senhor abençoaria o seu povo, o Senhor livraria o seu povo
dessas nações inimigas, dos seus inimigos, né? E por isso, aqui o salmista ele relembra essa promessa. Uma segunda promessa, eu não gostaria de focar nessa promessa porque eu já falei um pouquinho dela antes. A segunda promessa que o salmista recorda é a promessa no verso de número 3, onde ele diz: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Aqui está uma promessa que eu gostaria de enfatizar. Primeiro, o que significa cetro? A palavra cetro, ela aponta para um objeto que o rei carregava. Normalmente, naquele período, um rei carregava para cima e para baixo. Era um bastão que o rei segurava na sua mão, e esse bastão, ele representava a sua autoridade, o seu poder, a sua força, né? O seu domínio sobre uma nação. Tanto é que em algumas batalhas, isso era muito comum naquele período, e até mesmo no período medieval ali, onde havia alguns reis que ainda utilizavam o cetro, né? Quando o rei ia para a batalha ali junto com o seu exército, e o rei era atingido de morte, ele caía ali do seu cavalo, tinha um cara que ficava por conta só de pegar aquele cetro ali, sair correndo e voltar para o país, fugir, né? Porque aquele cetro seria entregue para o seu filho, que continuaria reinando sobre a nação. Porque se esse cetro caísse na mão da outra nação, a nação que aquele rei governava, ela ficava submissa àquela outra nação ali, porque o cetro estava na mão dele. Então tinha um simbolismo muito forte, tá? Era uma figura muito, muito forte, que representava o poder, a autoridade, o domínio daquele rei sobre aquela nação. E o que é interessante que o salmista fala, o cetro dos ímpios, ou seja, o poder dos ímpios, a autoridade dos ímpios, a força dos ímpios, não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Olha que interessante que o salmista não fala aqui, que em momento nenhum a injustiça dos ímpios, a maldade dos ímpios, o poder dos ímpios não nos atingirá. Ele não fala isso. O que ele fala é que esse poder, essa injustiça, a maldade dos ímpios, não prevalecerá sobre aqueles que são justos, sobre aqueles que são tementes ao Senhor, sobre aqueles que são servos do Senhor. É essa promessa que o Senhor faz. Então, essa teologia que prega que em momento nenhum nós iremos passar por algum mal nessa vida é mentira. Que servo de Deus não fica pobre é mentira, que servo de Deus não fica doente é mentira. A palavra do Senhor diz o contrário. Se nós abraçarmos a fé em Cristo Jesus, é aí que nós seremos perseguidos, nós sofreremos injustiças, nós seremos atacados constantemente, é isso que a palavra do Senhor diz. Só que esse mal não prevalecerá sobre nós. Ele não será eterno sobre nós, porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos socorre, que nos livra, e por isso nós podemos confiar no Senhor. A promessa, acreditar na promessa, é diferente de confiar em Deus, porque acreditar na promessa é uma consequência de confiar. Quando você quer saber alguma notícia, você vai pesquisar em uma fonte que te dá confiança, não é mesmo? Se existe uma fonte de notícias que não te traz confiança, que você duvida, que você sabe que divulga fake news o tempo todo, o que isso traz no seu coração? Dúvida quando você ouve uma notícia daquela fonte. Então, acreditar nas palavras do Senhor, nas palavras de promessas, esse acreditar é consequência dessa confiança que nós temos no Senhor. Então, nós vemos aqui dois elementos, que é a confiança em Deus e acreditar nas promessas do Senhor. Um terceiro elemento que nós podemos observar aqui nesse salmo, nesse testemunho do salmista aqui, é a oração. Observe só o verso número 4. O salmista diz assim: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Observe só que o salmista, ele muda completamente a direção das suas palavras. Ele estava dizendo aqui para alguém, né? Ou para ele mesmo. Então ele estava dirigindo a palavra para uma outra pessoa. E essa palavra, ela é interrompida, e agora ele dirige essa palavra ao Senhor.
Então, ele muda o tom. Ele está fazendo um discurso e agora ele ora ao Senhor. E essa oração é muito interessante porque orar é um sinal de confiança e de crença nas promessas de Deus. Isso é muito interessante. Então você vai observando que o salmista ele vai demonstrando aqui elementos que fortalecem a sua fé. A oração, ela, ao contrário do que muitos dizem, a oração, ela é um sinal de reverência ao Senhor, de submissão ao Senhor. Muitas vezes, quando a gente vai ensinar, principalmente em sala de catecúmenos, né, a gente vai falar sobre oração, e os alunos aprendem em teologia reformada, né, que nada muda a vontade de Deus, nada muda os decretos do Senhor, tudo que Deus decretou vai acontecer, e não há nada que muda isso, né? Deus predestinou, está predestinado, Deus elegeu, está eleito, Deus decretou e vai se cumprir. E aí eles falam assim, então por que eu devo orar? Por quê? Então para que orar? Se a minha oração não vai mudar a vontade de Deus, então para que eu vou orar? Dentre muitas respostas que a gente pode dar aqui, muitas razões para você orar, mesmo sabendo que os decretos de Deus vão se cumprir, e que a sua oração não muda a vontade de Deus, não muda os planos de Deus, dentre muitas respostas, uma delas que está relacionada a esse salmo, é que orar a Deus é apresentar de forma prática que você reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Você nunca pede nada para ninguém que você sabe que essa pessoa não possa te atender. Você nunca pede para um açougueiro que ele te cure do câncer, que ele te cure da pneumonia, porque você sabe que ele não sabe fazer isso. Você vai pedir para aquele que tem autoridade para resolver esse problema, que é um médico. Você vai recorrer a um médico. E assim é o Senhor. Quando a gente recorre ao Senhor, nós estamos reconhecendo que Ele é autoridade, que Ele é o único que tem poder para fazer isso sobre a nossa vida. Mesmo que a vontade dEle seja o contrário, mas nós estamos submetendo ao Senhor, estamos afirmando de maneira prática, através da oração, que nós reconhecemos o poder dEle sobre a nossa vida. E é isso que o salmista faz. Diante daquele contexto, o salmista fala assim: faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Aqueles que estão sendo injustiçados, Senhor. Aqueles que são retos de coração e fazem o bem, não se submetem à pressão desses povos ímpios. Senhor, faça o bem a eles, Deus. Não deixe que eles venham ser entregues a isso. O salmista clama ao Senhor, por reconhecer que Deus era o único que tinha autoridade para resolver essa questão. Mas não só a oração, e por fim, eu quero apresentar aqui para os irmãos um último elemento que fortalece a fé do salmista, está no verso número 5, que diz assim: quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Um quarto elemento que fortalece a fé do salmista são as advertências. O salmista, ele está atento à advertência do Senhor, por isso ele recita essa advertência. Ele diz assim: quanto aos que se desviam, olha só, ele está advertindo agora os salvos, os que temem ao Senhor, os que são bons, aos justos, ele está advertindo esse povo. Então, assim, quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Então, fiquem atentos. Em outras palavras, é isso que o salmista está dizendo. Vigiem, fiquem vigilantes, não cedam à pressão deste mundo para você negar a sua fé, não ceda aos ataques desse mundo para que você venha submeter à imoralidade desse mundo, às ideologias, aos conceitos contrários à vontade do Senhor, contrário à palavra do Senhor deste mundo. Não cedam, porque o destino, o futuro desses que cedem é o mesmo futuro daqueles que são maus. O salmista atentou para a advertência do Senhor. E é interessante que no final ele faz uma declaração interessante. Ele fala assim: paz sobre Israel. Paz sobre Israel. E aqui eu posso observar um contraste sobre o futuro daqueles que se submetem à pressão deste mundo e o futuro daqueles que não submetem.
esses terão a paz. Paz sobre Israel, esse é o desejo do salmista. Então, o salmista, ele apresenta 4 elementos diante dessa pressão que nós sofremos no mundo, dessa investida de Satanás e dos filhos do diabo contra a igreja de Cristo. O salmista nos apresenta alguns elementos que nos auxiliam a fortalecer a nossa fé, que é a confiança em Deus, acreditar nas promessas de Deus, orar ao Senhor, confiando a Ele as nossas angústias, nossas aflições, e estar atentos à advertência do Senhor. Sempre estar atento ao que o Senhor tem para nos dizer e nos orientar. Eu gostaria de fazer uma aplicação aqui, dizendo que ninguém nesse mundo sofreu maior perseguição, maior tentação, ninguém neste mundo sofreu maior angústia do que o Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Quando Cristo deixa o seu trono de glória para se fazer homem e sofrer, carregando sobre ele os nossos pecados, ele se submeteu a todo o mal que este mundo poderia derramar sobre o homem. E Cristo suportou tudo isso para cumprir a sua missão. Ele suportou tudo isso confiante no Pai. Quando você lê o Evangelho de João, o tempo todo Jesus falando: Pai, eu vim para te honrar, eu vim para te glorificar. Pai, glorifica teu filho, assim como teu filho glorifica a ti. E o Senhor o tempo todo aqui expressando confiança no Pai. O Senhor Jesus sempre está relembrando as promessas do Senhor. O tempo todo pregando para aquela multidão, apresentando as promessas do Senhor. O Senhor Jesus é aquele que o tempo todo orava. Você vê constantemente Jesus no monte orando, madrugadas e madrugadas. Você vê Jesus ali ensinando o povo a orar, confiando ao Senhor. Até na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina a submeter à vontade do Senhor através da oração. E nós vemos Jesus, um grande pregador, que sempre estava advertindo aqueles religiosos, sempre estava advertindo a multidão e sempre estava advertindo os seus discípulos. E até mesmo depois de ser assunto aos céus, o Senhor Jesus ainda adverte as igrejas da Ásia Menor através de revelação que ele dá para João. Então Jesus é aquele que está sempre atento às advertências que é revelada no Antigo Testamento e que o povo precisa sempre atentar. Queridos, isso daqui não é nada mais e nada menos do que vida devocional, se você parar para observar. O que eu quero dizer durante todo esse sermão aqui para você é: você quer ter a sua fé fortalecida no Senhor? Faça devocionais, faça culto doméstico, dedique-se ao Senhor em uma busca de uma espiritualidade saudável. Faça isso diante do Senhor. Eu fico impressionado de saber que muitos cristãos não conseguem tirar um tempo do seu dia para sentar sozinho e ler a palavra de Deus e orar ao Senhor, meditar sobre a palavra de Deus e orar ao Senhor. Aqui, estar atento às promessas de Deus e às advertências do Senhor, você só consegue a partir do momento que você lê a Bíblia. Você não vai ver isso assistindo o Jornal Nacional. Você não vai ver isso assistindo novela da Globo, ou do SBT, ou da Record, ou qualquer outra coisa. Você não vai ver isso assistindo série na Netflix. Você vai ver isso na palavra do Senhor. E se você não lê a palavra do Senhor, como você vai crer nas suas promessas? Se você não lê a palavra do Senhor, como você vai estar atento às advertências do Senhor constantemente na sua vida? Então, tenha devocional. Eu fiquei muito triste de saber que muitos pais não têm coragem de sentar com seus filhos e fazer culto doméstico, junto com a sua esposa, e fazer culto doméstico. Se você sair perguntando para as mulheres, para as crianças, se o pai reúne com ele pelo menos uma vez por semana para louvar e cultuar a Deus, eles vão falar não. Eles vão falar não. Isso é algo para se admirar nos nossos antepassados, porque eles viviam fazendo culto doméstico na sua casa. Até o reverendo Hélio, na aula que ele deu aqui para a gente,
grupo que estava estudando história da igreja pelo Zoom, e ele falando sobre a plantação de igreja, né, que eram crentes comuns, chegavam numa cidade, começava uma igreja ali, e um pastor para lá para firmar a igreja lá. Porque isso era comum do dia a dia desse povo, dos nossos antepassados. Era comum eles reunirem com a família, direcionados ali pelo cabeça da casa, que era o marido, e aprenderem a palavra de Deus. Hoje acabou. Nós não vemos isso mais com frequência. Alguns gatos pingados é quem fazem isso ainda. Então, eu quero convidar vocês, irmãos. Você quer ter a sua fé fortalecida? Tenha vida devocional. Leia a palavra do Senhor. Dedique-se na meditação dela. Estude você a palavra de Deus. Cultue a Deus junto com a sua esposa, junto com seus filhos. Esposa, se o seu marido não tem esse hábito, cobra dele. Porque a mulher, ela é auxiliadora do marido. Ela é aquela que está ali para auxiliá-lo. E se você não cobra dele, você está sendo comparsa desse crime espiritual. Cobre dele. Chame a atenção dele e fale assim: olha, cumpra seu papel de homem em casa e estude a Bíblia comigo e com seus filhos. Faça isso. Cobre que seu marido ore por você, procure ele e fale assim: meu bem, ore comigo, eu preciso de oração, estou angustiado por conta desse vírus maldito aí, que tem me atormentado, ora comigo, pelo amor de Deus. Cobre isso do seu marido. Filhos, cobrem isso dos seus pais. Fala para o seu pai e fala assim: pai, o senhor quer que eu seja um crente piedoso? O senhor quer que eu seja uma pessoa que se dedique à palavra do Senhor? Então estuda a Bíblia comigo. Me ensina. Ore comigo. Cobre isso dos seus pais. E assim nós teremos uma vida devocional, fortalecendo cada vez mais a nossa fé. Mas nada disso é possível se não tiver uma ação do Senhor primeiro em nosso coração. Por isso eu quero te convidar nesse momento a orar. Feche seus olhos onde você estiver e vamos clamar ao Senhor. Que o Senhor toque o nosso coração e que o Senhor desperte em nosso coração um anseio muito grande por uma vida devocional, uma vida de submissão ao Senhor. Pedir ao Senhor que o Senhor Ele fortaleça a nossa confiança, a nossa crença na sua palavra, que o Senhor cada vez mais nos oriente através da advertência que a palavra de Deus nos traz constantemente. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos como famílias, ó Pai, famílias que compõem uma única família, que é a igreja do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, diante da palavra do Senhor, eu quero clamar ao Senhor neste momento. Nos dê coragem, ó Pai querido, para sermos homens de verdade, homens que expressam masculinidade, ó Deus, masculinidade bíblica, masculinidade que nos leva a nos preocupar antes de pagar as contas, antes de ter saúde, antes de ter o pão na nossa casa. A nossa maior preocupação é se os nossos filhos não estão caminhando rumo ao inferno, se a nossa esposa não está caminhando rumo ao inferno, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, desperte em nosso coração, Pai querido, piedade tamanha a ponto de desejar ver sinais de conversão na nossa casa, ó Deus, sinais de amor e submissão ao Senhor dentro do nosso lar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai querido, as esposas, ó Pai querido, desperte no coração delas também coragem, ó Pai, para cobrar os seus maridos. Amor pelo seu lar, a ponto de cobrar do seu esposo que ele tenha vida devocional e fortaleça a sua casa. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai querido, nada é possível se não for uma ação direta do Senhor. Nós aprendemos aqui, ó Pai, nós aprendemos que se não for o Senhor que nos guarda, nós não teremos confiança, nós não creremos nas promessas. Por isso, ó Pai querido, guarde a nossa casa. Deus, haja no nosso coração, nos convencendo de que nós necessitamos ser crentes fiéis e use esses elementos para fortalecer a nossa fé. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém.